Desde o Jardim do Éden, desde a criação de Deus, o Senhor nos quer adorando a Ele. O Senhor nos quer próximo dEle. E o Senhor sempre nos dá direções, e nós vemos em todo o contexto bíblico, em todos os ensinamentos, Deus nos levando à sua casa, ao seu tabernáculo, à sua presença. E nós temos que ter esse entendimento, nós temos que compreender isso. Até na antiga aliança, a arca da aliança, a arca que era levada às tábuas do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, que também era levado ali a vara de Arão que floresceu. Enfim, a presença de Deus sempre está diante daquele que o busca. E uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas é interpretarem a necessidade de estarem na casa de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia fala que nós não podemos nos afastar da congregação, não podemos nos afastar da casa de Deus, até porque é ali que nós nos unimos, é ali que nós oramos uns pelos outros, é ali que nós concentramos juntos e erguemos nossas mãos aos céus, levantamos nossas mãos e adoramos a Deus. Então, infelizmente, na atualidade, nós vimos uma grande ascensão da igreja evangélica no Brasil, e isso, olha, louvado seja Deus por isso, pelo crescimento, por quantas pessoas, tendo a sua fé, proferindo sua fé em Cristo, proferindo sua fé no Senhor, dizendo que somente o Senhor é Deus, e louvado seja Deus por isso. Mas nós, como digo para você, digo eu como um pastor, notando o empenho da igreja, dos pastores, daqueles que realmente trabalham. Estou falando aqui de pessoas que realmente falam do Evangelho de Cristo, que pleiteiam o que está descrito, que não inventa moda, que não inventa o que está fora daquilo que a palavra diz. E digo para você que muitas pessoas, elas estão deixando de congregar, estão deixando de estar na casa de Deus, estão deixando o prazer das coisas de Deus. Claro que digo para você que há casos, ontem mesmo eu fiz uma visita de uma pessoa que disse: pastor, se eu pudesse, se eu tivesse condições físicas, motoras, se eu tivesse condições financeiras, não haveria um dia da minha vida que eu não estaria na casa de Deus. E isso, um membro da nossa igreja, uma membro da nossa igreja, uma irmã muito querida que tenho, que sempre está com a gente, uma obreira do Senhor, uma mulher que está sempre disposta às coisas de Deus. Que Deus abençoe a senhora deve saber muito bem que falo da senhora. Visitei a senhora ontem e falo isso aqui com a intenção de notar que existem pessoas que realmente querem estar na presença de Deus. Quer ver? No Jardim do Éden, chegava um momento na viração do dia que o Senhor Deus vinha até o Adão e a Eva. Quer dizer, aquele momento era um momento de encontro. O Jardim do Éden era a igreja, a casa de Deus naqueles dias. Aquele local era onde eles se encontravam com Deus. E veja que o pecado, o erro que cometeram, os lançaram fora da presença de Deus, lançaram fora da casa do Senhor. E assim tem sido durante todos esses milhares de anos, e toda a história da humanidade se envolve em quando precisam, buscam a Deus, precisam, vão à casa de Deus, pedem oração ao pastor, pedem a um profeta, e assim por diante tem sido desde sempre. As pessoas, quando precisam, vão buscar a Deus ou pedem para alguém. Tenho certeza que todo crente, todo cristão verdadeiro já teve alguém falando: olha, já que você vai na igreja, fala com o seu pastor, pede para ele orar por mim, olha, porque está difícil aqui, está difícil acolá. Isso nos traz até como uma maneira de identificar, nós conseguimos identificar isso, vendo que essa pessoa não tem prazer de buscar a Deus, ela não tem essa vontade. Pode ser o teu caso, e essa mensagem pode lhe ajudar você a compreender que se você desejar buscar a Deus, você vai alcançar, você vai viver na presença de Deus com alegria. Embora hajam pessoas que nunca vão ir, embora há pessoas que sejam essa, como falei há pouco, ou até como o pastor Fernandes Lima canta, o crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas?
O crente 6 horas é aquele crente que ele fala, viu, ora por mim. Aí o pastor Fernandes Lima tem aquele louvor, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Quer dizer, é aquela pessoa que quer que todos façam algo por ela, mas ela mesma não faz. Então, nós não podemos ser o crente 6 horas. Agora também podemos pensar o seguinte, existem aquelas pessoas que estão na congregação. Qual que é a pessoa que está na congregação e não tem prazer? Lembra do Asaf? O salmo, um dos salmos de Asaf, se não me engano, é o Salmo 79, que fala que Asaf, ele ficou com o coração dele triste. Deixa eu ver aqui, não é o 79 que eu quero falar, não. Bom, é um desses salmos desde o 78 em diante ali. O Asaf, ele fala, olha, em vão eu tenho lavado as minhas mãos e purificado minhas mãos. Isso quer dizer que ele estava triste dentro da casa de Deus, quer dizer, ele estava nos átrios, ele estava orando, ele estava cantando, mas ele estava com o coração distante. Então quer dizer, há muitas pessoas que não têm prazer no átrio, não têm prazer na casa de Deus, não têm prazer nas coisas do Senhor, que são coisas importantes. Ah, obrigado. Salmo 73, muito obrigado. Pode pôr na tela para as pessoas lerem. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Pode voltar para mim. O Asaf, ele está dentro da casa de Deus, olhando para os erros das pessoas, olhando para as coisas erradas que fazem. Até porque o Asaf, ele era um líder de louvor, ele era ali um ministro que regia a banda da igreja, né? Ele estava sempre à frente, quer dizer, ele fazia tudo isso, ele tinha essas práticas diárias de conduzir, até porque no templo não se parava a adoração, era 24 horas a adoração. Tinham muitas pessoas que tocavam, que cantavam, porque a oração, o clamor, a adoração no templo do Senhor era 24 horas, não parava. E o Asaf chega uma hora que ele fala, poxa, mas todo mundo está indo bem, os maus passam bem e eu que faço tudo certo. Quer dizer, ele começou a sentir essas coisas dentro da casa de Deus. E pode ser que você está passando. Você começou a sentir isso. Ah, pastor, eu faço tudo certo, parece que só o outro é lembrado. A adoração, até ontem eu falava com meu amigo Silvio aqui, o câmera. Nós falávamos e teve um momento que nós falamos sobre isso, a adoração, o amor, o louvor a Deus não é dado só com quem canta, né? Até porque se fosse assim eu estaria perdido, porque eu não canto nada. Eu não sou uma pessoa que canta bem, que tem uma voz bonita. Mas o adorador é aquele que conduz uma vida para adorar a Deus. Os cuidados, o fato de você sair da sua casa, você fazer muitas vezes até um esforço, enfrentar uma chuva, o sol, o calor, o frio, o ônibus, até dificuldades para chegar na casa de Deus. Isso é uma maneira de adorar a Deus. Claro que não só no que diz respeito com a reclamação, porque tem gente que vive para reclamar. Reclama. Isso não é adorador coisa nenhuma. Agora, existem pessoas que elas estão distantes por conta de que os erros, ou os problemas, ou a vida afastou ela. E aqui no Salmo 84, eu quero falar com você que é um salmo dos filhos de Corá, mas eu atribuo, até porque a leitura nos arremete a um salmo de Davi. Não sei assim dizer para você exatamente quem o descreveu, como foi, mas eu creio que é do Espírito Santo, e isso é que é o que é importante. Diz assim o Salmo 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está exclamando isso. É muito bom, é prazeroso, é gostoso. Ele, com alegria, ele para e ele fala, olha, Senhor, como é bom está nos teus átrios, como é bom estar no tabernáculo, estar na tua casa. E se você consegue entender que ele está exclamando isso aqui, não porque ele está dentro do tabernáculo, é porque ele está fora. Quantos, talvez como você, em outro tempo, tinha um prazer de estar na casa de Deus, tinha um prazer nos detalhes, até na limpeza, na organização,
que você tinha prazer quando chegava. Você chegava até mais cedo para começar a reunião, porque você queria já se preparar numa oração, orar pelo pastor que vai pregar, orar pelos ministros que vão ali no altar, fazer uma adoração, louvor, que vão ali buscar a Deus e vão envolver a igreja com o Senhor, porque a Bíblia fala que o louvor, ele traz a presença de Deus. Quem entra nessa adoração verdadeira entra na presença de Deus. O Senhor habita em meio aos louvores. Você tinha prazer de chegar mais cedo e poder ali contemplar as pessoas chegando, vendo todos ali com o mesmo propósito de adorar a Deus, de crescer, de se aproximar do Senhor. Aí ele fala: ó Senhor, como é gostoso estar no teu tabernáculo, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Só que esta fala não é de alguém que está dentro, é de alguém que está fora. Sabe por que ele está fora? Porque os dias os afastaram. Os dias os afastaram. Há alguns também que declaram, alguns estudiosos que declaram que este salmo foi um salmo do qual Davi está orando a Deus quando nos dias de Absalão, que fez com que o seu pai saísse do palácio, que o Absalão se revoltou contra o pai, e ele estava lembrando: oh meu Deus, como é bom estar na tua casa. Eu vou dizer para você que há muitas pessoas, eu até acredito, eu sei que há muitas pessoas que me acompanham dos presídios. Talvez para você se lembrar: puxa vida, um tempo eu fui com a minha mãe para a igreja, eu lembro como era gostoso, eu lembro aquele tempo tão bom, e hoje você está aí, porque você se afastou, e hoje trazendo lembrança: puxa, se eu tivesse obedecido a mãe, se eu tivesse ficado na igreja, se eu tivesse continuado aprendendo a palavra, não ficado olhando para as pessoas, para os erros alheios, como seria melhor para mim hoje, como seria prazeroso hoje poder olhar para a vida estruturada com palavra. Eu tenho usado um termo, nesses dias tenho passado estudando sobre, nós não podemos errar a rota. O GPS de Deus está aqui, ó. Isso aqui é o GPS de Deus, é a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Por isso que todo dia você vai aprendendo um pouco, você não conhece tudo de uma vez. A Bíblia fala, inclusive, mesmo que você que já leu toda a Bíblia, você que já estudou tantos anos, a Bíblia fala que cada manhã ela se renova a palavra de Deus. Olha a importância de todo dia estar aprendendo. Olha a importância de você não dar trela para coisas de pecados alheios, para você não se perder, para você não se desviar. Porque chegará um dia de algumas pessoas, assim como esse salmista diz: olha, é tão bom estar no tabernáculo, era tão gostoso. Assim bem como alguns, por exemplo, que podem estar, infelizmente, passando por uma situação de enfermidade, que hoje não pode caminhar, está aí numa cadeira de rodas, está em cima de uma cama, de um leito de hospital, numa UTI. Pense a tristeza que há no coração de alguém que desprezou a casa de Deus. Falei mais cedo e volto a falar: Deus abençoe a senhora, Dona Maria, a senhora que falou para mim ontem: pastor, a minha vontade, ela está na casa de Deus, mas logo a senhora vai voltar, em nome de Jesus a senhora vai voltar. Agora, a grande dificuldade de algumas pessoas é compreender que há alegria na presença do Senhor, há abundância de alegria quem vai para a presença de Deus. Só que o afastamento só te fica para você lembranças. Eu vou dizer uma coisa para você: temos que ter um devido cuidado para nós não vivemos de emoções. Ai, pastor, eu gosto quando arrepia, eu gosto assim, meu Deus, quando o fogo desce. É gostoso mover. Um mover dentro da casa de Deus é maravilhoso, é muito bom. É gostoso quando está todo mundo ali buscando a Deus, orando, é maravilhoso, louvando a Deus. Eu, particularmente, eu amo ver toda a igreja louvando, sabe, aos pés do Senhor. Eu amo isso. É prazeroso. Mas o que ele está dizendo: outro tempo eu via, era tão prazeroso estar na tua casa, era tão bom estar contigo. Agora, lembrar é bom, mas viver é algo muito melhor. Aí ele continua. Aqui agora, veja até o versículo 4, eu vou ler, diz assim: a minha alma está anelante, ligada, está ali numa aliança, e desfalece pelos átrios do Senhor. Ponto e vírgula, ele muda de assunto ainda. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa séria que ele fala.
Eu estou, e isso fique bem claro para você, que ele fala, a minha alma está desfalecendo por qual motivo? A alma é o nosso intelecto, é a nossa mente. Por que ele estava desfalecendo, triste? Por que ele estava com um sentimento tão ruim no coração? Por quê? Porque ele está dizendo claramente, pelos átrios do Senhor, ou seja, eu queria estar na tua casa. Quantos queriam voltar para a igreja? Quantos queriam estar congregando? Quantos queriam poder voltar no tempo e deixar aquele sentimento de briga de lado, aquela intriga que aconteceu entre você e essa pessoa que você falou, dizia, eu não volto mais à igreja nenhuma porque ninguém vale nada. Veja o que ele está dizendo com todas as letras, ele fala, é por causa da tua casa, Senhor, que eu estou triste. Eu me afastei. E ele diz, até o pardal, ele olha para o templo, ele olha para o tabernáculo, e ele se lembra que ali no tabernáculo havia, até inclusive, eu acho que o irmão Natanael, que está aí no comando ali da nave, ele vai se lembrar que no nosso prédio onde a gente está aqui tem um ninho. Já viu aquele ninho de João de Barro, que ele faz uma casinha assim, tem um ninho bem em cima assim, no alto ali do templo da nossa igreja aqui em Pato Branco, e ele fala aqui, ó, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Que ele quer dizer, ele está vendo ali que ali no tabernáculo, até os passarinhos acharam residência ali. Ele conseguiu perceber isso. Ele se lembra disso e fala ali, ó, ele fala, né, versículo de número 3, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, ele fala, puxa, era tão bom, era tão gostoso estar ali. Ele diz, eu queria agora, nesse momento, estar no teu altar, estar ali te adorando. É tão triste isso, porque quantos deixaram de adorar? Quantos pastores estão perdendo o prazer da palavra, da pregação? Quantos estão perdendo o prazer de lutar pelas almas? E quando eu digo isso para você, eu vou te dar um texto aqui. Deixa eu abrir aqui a primeira carta de Timóteo, capítulo 4. O versículo é o versículo 1. 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então quer dizer, quando alguém vai se apostatar da fé, alguém que já teve fé, alguém que já foi fiel, alguém que tinha prazer de colocar. A Bíblia fala em Eclesiastes que nós temos que guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus. Nós temos que entrar e ficar em silêncio ali, dar atenção. Quem quer que estejamos na igreja? Quem que é que pede que você esteja nos átrios dele? É o próprio Deus, meu amigo, minha amiga. Quem quer você na presença de Deus não é só o pastor. Claro que o pastor amará ver você na igreja, que a igreja ficará feliz com a sua visita, com a sua constância. Faça morada na casa de Deus. Não tenha só o dia de campanha. É bom, faça a campanha, participe do propósito, mas morar na casa do Senhor é o prazer do coração de quem adora. Agora, o que está escrito aqui é: os que estão se apostatando foram alguns que criam, deixando de pregar. Ah, pastor, eu vou dizer para você, a igreja tem muito problema, as pessoas são problemáticas, não é fácil lidar com problemas alheios, mas tem que ser prazeroso estar na casa de Deus, louvar ao Senhor, de apresentar a causa dos pobres, daqueles que estão oprimidos pelo diabo, dos enfermos, apresentar ao Senhor, como Jesus disse: invoca a mim, eu responder-te-ei, orar, interceder. E isso que está escrito aqui é: muitos estão se apostatando da fé, deixando de crer, deixando de louvar a Deus e deixando a pregação, deixando o altar, trocando o altar por um emprego para poder fazer riqueza, para poder ir para Disney, para poder fazer sei lá o quê. E eu digo para você que essas pessoas perderam esse prazer de estar na casa de Deus. A casa de Deus outrora era a alegria do seu coração.
a semana começava bem para você porque você ia para o domingo do Senhor, buscava Deus, aquela emoção não só momentânea, mas aquele prazer de poder estar com Deus. Mas muitos estão apostatando-se. O apóstata é aquela pessoa que deixa de crer na palavra de Deus. Quem quer você na casa de Deus é o próprio Deus. Quem quer que você se alimente de palavras, quem quer que você fortaleça a sua vida todos os dias no Senhor, é o próprio Deus, porque na casa dele ele vai se revelar a você. Ele vai te dar a você as ferramentas necessárias para você adorá-lo. Ele vai te ensinar. A perfeita adoração vem do céu, vem dele mesmo. Ele vai te ensinando pouco a pouco. Mas, infelizmente, muitos estão deixando de ser obreiros, deixando de ser cooperadores da casa de Deus. Se você fizer uma leitura ali do capítulo todo de Timóteo, que eu acabei de ler com você, o capítulo 4 de 1 Timóteo, você vai ver que o Paulo até, inclusive, dá uma chamada de atenção nele, dizendo assim, olha, ô Timóteo, as coisas que você faz para o corpo, o cuidado que você tem, é bom, faça caminhada. Aqui o pessoal, principalmente aqui na região aqui onde estamos, aqui no Sudoeste, o pessoal gosta, né, de fazer caminhada, de ir para academia. Inclusive o que abre academia não é brincadeira, né? E faz atividade física, coisas positivas, coisas boas. Só que isso tudo é passageiro. As coisas de Deus são eternas. É isso que o Paulo fala, Timóteo, preste atenção. Porque se você gostar demais de fazer tanta atividade física, porque tem pessoas que ela deixa de vir por um dia na casa de Deus porque ela vai para a academia. É, pastor, mas eu tenho que ir para a academia cuidar do corpo e a alma. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar da alma? Não, pastor, é que eu tenho pouco tempo, o senhor sabe, né? Vou falar uma coisa para você. A pessoa ela consegue falar que ela precisa trabalhar 5, 6, às vezes até 7 dias por semana. Ela precisa ir para a academia 5, 6 vezes, às vezes todos os dias, até 2 vezes, né? Tem um menino da igreja que fala, pastor, eu vou colocar o shape, eu vou ficar forte. Tem gente que ela consegue tempo para tudo. Talvez seja o caso da senhora, aquela pessoa que vai no mercado e ela vê o rótulo de tudo, ela lê e sente o cheiro do amaciante e olha, e aquilo, e aquilo. Sabe aquela pessoa que ela é minuciosa nas coisas? Na tua casa. A senhora vai fazer uma faxina, a senhora começa a faxina às 6 da manhã e vai terminar 10 da noite às vezes. E tira todos os móveis do lugar, lava todo o forro de cama, sabe aquele dia de faxina? Você cuida da casa, você cuida do corpo, você cuida das coisas do mercado, você cuida de tudo. E faz check-up. Não, esse mês eu tirei para fazer um check-up. Faça tudo isso, não é errado, não estou falando contra, faça tudo isso, mas tenha prazer na casa de Deus. Você vai para a igreja e vai reclamando que o pastor demora 2 horas para o culto acabar. Tem 30 minutos, 40 minutos de adoração, de louvor. 1 hora, 40, 50 minutos de pregação para você é um fardo, é um peso. Por quê? Ah, pastor, é que a gente quer descansar. Você não quer descansar da igreja, você quer descansar de Deus. Você prefere tantas outras coisas. Agora, eu vou entrar numa demanda que vai mexer um pouquinho em seu coração. Eu vou ler até lá no versículo 10. Vou fazer a leitura para você ver como que ele se posiciona diante da distância da casa de Deus. Diz assim, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Quer dizer, quem está na tua casa está feliz. Quem está contigo é bem-aventurado. Quando você lê bem-aventurado, significa feliz. Feliz está quem está te buscando, quem está na tua casa, esse é feliz. Aí ele fala, feliz também, bem-aventurado, o homem cuja força está em ti. A força não é dele, não é sua própria, mas a força de Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Os caminhos são aplanados aqui, ó, pela palavra. É feliz quem tem a palavra como base, como estrutura. Aí ele diz, o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Agora daqui em diante preste atenção nesse texto. Senhor Deus dos exércitos, escute a minha oração e inclina os ouvidos. Ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido.
Olha para mim, Senhor, porque eu queria estar na tua casa. Sabe o que significa isso? Este salmista está falando, ele não está no templo, na casa de Deus, porque ele não quer. Não é desejo dele. Algo está implicando, algo está impedindo que ele esteja na casa de Deus. E eu vou dizer para você, o que impede você de ir para a casa de Deus? Eu digo primeiramente, com toda certeza, a primeira coisa que te impede é o ambiente espiritual. O diabo não quer que você conheça Deus. Satanás não quer que você se converta, que você seja transformado, que você mude essa maneira ignorante, orgulhosa, essa fama que você tem de ser difícil de lidar. O diabo quer que você continue assim mesmo. Por esse motivo, por essa intenção principal, ele fala assim, olha, Senhor, escudo nosso, o Senhor sabe que o Senhor me escolheu. Quer dizer, eu não estou aí porque há um impedimento. E quando há um impedimento, aí ele fala no 10, onde eu queria chegar. Ele fala assim, ó, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Sabe o que ele quer dizer? Pense em mil dias. Vai dar cerca aí de quase 3 anos. Ele fala assim, ó, 3 anos fazendo qualquer outra coisa que alega meu coração, que alega minha vida, que eu estou fazendo para aparentemente tudo legal. Só que ele fala assim, qualquer coisa que eu fizer durante 3 anos que seja, não se compara a um dia na tua presença. Um dia na presença de Deus. Ele está comparando a vida dele que um momento na casa de Deus vale mais do que tudo o que fizesse-se em 1000 dias. Vocês imaginam o que se faz em 1000 dias? Pense na sua vida, né? Eu pergunto para o meu amigo sempre, eu brinco, o Silvio aqui, que já é uma pessoa já mais antiga, eu brinco bastante com ele sobre isso. Em 3 anos a coisa muda, muita coisa, gente. Só que ele fala assim, ó, em 3 anos, tudo que eu fizesse, comesse, o que eu me divertisse, locais que eu conhecesse, tudo, o cuidado do corpo, o cuidado da casa, o carro novo, a casa nova, qualquer coisa, nada, nem os filhos, que em 3 anos, quantos filhos podem nascer? Pelo menos 3, né? Se vier um de cada ano, pelo menos 3. Ele fala assim, qualquer coisa em 1000 dias não se compara a um dia na presença de Deus. Então, veja que esse salmista, ele está dizendo, eu quero a presença de Deus. Mas o que atrapalha você? É o demônio. É o diabo que não quer que você busque a Deus. E não adianta você segurar nesse gancho, é o diabo. Não, é o diabo sim, mas se você decidir buscar a Deus, você busca. Se você quiser Deus, se você realmente ama a Deus, você vai fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo muito claro? Se você tiver algum problema de enfermidade, você vai no médico. Ou você sofre de dor, mas chega uma hora que você não aguenta, você vai aonde? Você vai no médico. Eu vou dizer para você que quantas pessoas poderiam hoje estar muito bem na casa de Deus, mas perderam o prazer. E olha o prazer, olha o que o próprio salmista ainda no versículo 10 fala. Versículo de número 10 ainda. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Ou seja, eu prefiro estar na casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Do que habitar com gente errada, vivendo um pecado. Vou dizer para você, você preferiu sair da casa de Deus para poder fumar, para beber, para trair, para adulterar, para viver a farra desse mundo. Você saiu porque você não conseguiu perdoar. Você deixou de congregar por isso? Por isso ele fala, para mim, eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero habitar no meio dos ímpios. Os ímpios são aqueles que sabem quem é Deus, mas duvidam dele. Eu vou te fazer uma pergunta. Vem aqui, Silvio, foca em mim aqui, por favor. Eu quero que você preste atenção na minha pergunta. Seja sincero consigo mesmo. Você não vai precisar responder para ninguém, é só para você. Vou te fazer uma pergunta. Você vai pagar o preço de esperar o fim chegar para você descobrir se você estava certo ou se você estava errado? Você vai chegar, esperar a gasolina acabar, esperar a sua vida se esvainecer para você decidir voltar a buscar a Deus? Faça essa pergunta para você. E se você ficou com um nó na garganta para responder,
Ou talvez você, todo orgulhoso, orgulhosa, dizendo, não, eu já fiz a minha escolha, eu busco a Deus do meu jeito. Vou dizer para você com todas as letras, você é a pessoa mais perdida do mundo, porque você não reconhece que a presença de Deus é que te traz o descanso. É estar na casa de Deus que você entende quem você realmente é. E eu não estou falando de mim, não estou falando aqui algo que não é um reconhecimento somente da minha alma, não. É o que está descrito aqui. O salmista está dizendo, Senhor, olha, eu na minha vontade, no meu desejo, eu estava todo dia na tua presença. E muito longe dos ímpios, mas algo o fazia estar distante. O que afastou você da casa de Deus? O que afastou você da igreja? O que afastou você do templo, do tabernáculo, como você quiser achar, como a forma que você usar a nomenclatura, mas o que te fez afastar desse ambiente onde Deus é buscado, louvado, adorado? O que te fez afastar? Pessoas, coisas, sentimentos? Por fim, 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Quem anda na palavra, quem anda buscando a Deus, quem está nos átrios do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor não negará nenhum bem que você precise. Olha o que você está perdendo por deixar de congregar. Ah, pastor, mas é que eu gosto de assistir só pela TV. Vou dizer para você, quando você ama, tem que implicar ação. Quer ver? Você ama a Deus? Vou perguntar aqui, ó. A câmera vai fazer assim com a câmera, assim, para ele provar que ele também tá junto aqui. Quer ver, ó? Por dizer que você ama a sua esposa, câmera, o que você faz? Você não tem que se aproximar dela? Ó, ele está dizendo que sim, viu? Tem que se aproximar, tem que dar um abraço, tem que dar um beijo na esposa, tem que cuidar. O amor te implica ação. Você diz que ama a Deus, mas você não consegue sair da tua casa para ir para a igreja. Você não consegue dar ouvidos a 1 hora de um culto. Por quê? Porque você perdeu o prazer das coisas de Deus. E o salmista disse, olha, quem tem o Senhor como sol escudo, o sol é a luz que ilumina o teu caminho. O Senhor é este sol que sempre vai brilhar para você a palavra dele. Você verá do Senhor que ele não negará nenhum bem para você. Busque a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Termino no 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, feliz é o homem que em ti coloca a sua confiança. Quem confia no Senhor, entende a sua palavra. Quem confia em Deus, terá a confiança e o prazer de viver na casa do Senhor. Última palavra que eu digo para você, como conselho de um amigo, de um pastor, volte para a igreja. Você nunca foi? Vá para a igreja, vá conhecer. Antes de você ouvir que todo mundo fala, vá você ter uma experiência, vai você. Que igreja que eu vou, pastor? E eu nem convido você para estar na minha igreja. Quando eu digo não convido, na expressão de você entender, procure um lugar que você vai se sentir, onde Deus fala com você. E vou dizer para você com clareza, vá onde tem pregação do Evangelho. Onde a pregação do Evangelho faz com que você encontre quem realmente você é. Vá a uma igreja, visite, faça uma visita até que você entenda, é aqui o meu lugar de aprender, de crescer e adorar a Deus. Caso você queira, nós aqui em Pato Branco estamos na rua Silveira Martins 44, no centro de Pato Branco. Caso você não queira vir aqui, procure uma igreja perto da sua casa. Vai lá, participe de um culto. É prazeroso, seja uma grande igreja, uma pequena igreja, nós temos que estar no Evangelho. Busque a Deus enquanto se pode achar. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos dar, ó Deus, direções que moldam e mudam a nossa maneira de enxergar e de pensar. Muitos, ó Deus, estão se apostatando da fé, que já não creem mais. Outros, como a tua palavra diz, por terem vivido uma vida da qual, meu Deus, achavam estar na presença do Senhor, mas viviam enganosamente, estão doentes, estão fracas, estão debilitadas e até mesmo com o ânimo apagado, desanimadas totalmente. Mas eu vim aqui, ó Deus, como se formássemos a maior igreja do sudoeste do Paraná pela televisão.
Agora, unidos na mesma fé, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, traga novamente aqueles que se perderam, traga novamente aqueles que, embora tivessem andado contigo outrora, hoje estão andando no vale da sombra da morte, perdidos, quase perdendo até mesmo a coisa mais importante que recebemos, a nossa vida. Jesus, eu te peço que o Senhor resgate essa pessoa, que o Senhor resgate aquele meu pai que estava com inveja, aquele que estava com ira, com raiva, cólera no seu coração. Resgata essa pessoa, Pai. Jesus, eu te peço que aqueles que estavam perdidos sejam, meu Deus, encontrados e eles tornem ao Senhor, voltem com júbilo a buscar a Deus. Da mesma maneira, ó Pai, eu oro pelos enfermos que estão impossibilitados, pessoas que queriam estar na tua casa, mas estão doentes, estão, meu Deus, pós-cirúrgicos, pessoas que estão com problemas nas pernas, com varizes, problemas nos joelhos, nas articulações, nos tornozelos, problemas nos tendões, o tendão do dedo, o tendão do braço, tendão, meu Deus, de Aquiles. Jesus, onde quer que essa pessoa esteja com uma enfermidade, uma dengue terrível, dengue hemorrágica, gripe, meu Deus, um câncer, um problema seríssimo nos rins que faz essa pessoa fazer hemodiálise. Jesus, eu estou lhe pedindo com amor, com respeito e crendo que a tua palavra é a verdade. Tu disseste que somos curados. E se essa pessoa a partir de agora crê, eu declaro a cura completa dela. Seja curada, mulher de Deus, seja curado o homem de Deus, porque a partir de agora, o inimigo, o diabo que atormentava o seu corpo, a sua vida, não lhe atormentará mais, porque eu te repreendo, Satanás, e digo, sai desta vida, sai desta casa, vai embora com estes pensamentos, vai embora com essa doença, eu digo, bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, assim como foi dito a Enéas, eu digo a você, diga seu nome na sua casa, eu digo o meu nome e você diz o seu na sua casa. Enéas, como disse o apóstolo, eu digo, Jefferson, tenha saúde. Ah, Jesus Cristo te dá saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, assim eu te peço, que nas águas que a ti são consagradas, haja vida, haja unção do céu, para que todos que delas beberem sejam livres de suas mazelas, curados completamente e que voltem para a tua casa em o nome de Jesus. Beba desta água com fé.